158. Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis. Artigo 169. Todos os atos enumerados do artigo 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório da situação do imóvel, salvo, inciso 1, as averbações que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. Inciso 2. Os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas elas, devendo os registros de imóveis fazer constar dos registros tal ocorrência. Inciso 3. O registro previsto no número 3 do inciso 1 do artigo 167 e a averbação prevista no número 16 do inciso 2 do artigo 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado, mediante apresentação de qualquer das vias do contrato assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador. Artigo 170. O desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição no novo cartório. Artigo 171. Os atos relativos a vias férreas serão registrados na circunscrição imobiliária, onde se situe o imóvel. Parágrafo único. O requerimento do interessado ou oficial do cartório do registro de imóveis da circunscrição a que se refere o caput deste artigo abrirá a matrícula da área correspondente com base em planta, memorial descritivo e certidão atualizada da matrícula ou da transcrição do imóvel, caso exista, podendo a apuração do remanescente ocorrer em momento posterior. Capítulo 2 da escrituração. Artigo 172. No registro de imóveis serão feitos, nos termos desta lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, intervivos ou mortes causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade. Artigo 173. Haverá no registro de imóveis os seguintes livros. Inciso 1. Livro 1. Protocolo. 2. Livro 2. Registro geral. Inciso 3. Livro 3. Registro auxiliar. 4. Livro número 4. Indicador real. Inciso 5. Livro 5. Indicador pessoal. Parágrafo único. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei, os livros número 2, 3, 4 e 5 poderão ser substituídos por fichas. Artigo 174. O livro número 1, protocolo, servirá para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 12 desta lei. Artigo 175. São requisitos da escrituração do livro número 1, protocolo. Inciso 1. O número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Inciso 2. A data da apresentação. Inciso 3. O nome do apresentante. Inciso 4. A natureza formal do título. Inciso 5. Os atos que formalizar, resumidamente mencionados. Artigo 176. O livro número 2, Registro Geral, será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no artigo 167 e não atribuídos ao livro número 3. Parágrafo 1º. A escrituração do livro número 2 obedecerá
as seguintes normas. Inciso 1. Cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro, a ser feito na vigência desta lei. Inciso 2. São requisitos da matrícula. 1. O número de ordem, que seguirá ao infinito. 2. A data. 3. A identificação do imóvel, que será feita com indicação. A linha A. Ser rural do código do imóvel, dos dados constantes no CCIR, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área. A linha B. Ser urbano de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. 4. Nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como a linha A. Tratando-se de pessoa física e estado civil, a profissão ou número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral, da cédula de identidade ou, a falta deste, sua filiação. A linha B, tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 5. O número do registro anterior. 6. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas, nos termos do parágrafo 10 deste artigo. Inciso 3. São requisitos do registro no livro 2. 1. A data. 2. O nome, domicílio e nacionalidade do transmitente ou do devedor e do adquirente ou credor, bem como a linha A. Tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral, da cédula de identidade ou, a falta deste, sua filiação. A linha B, tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 3. O título de transmissão ou do ônus. 4. A forma do título, sua procedência e caracterização. 5. O valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros se houver. Parágrafo 2º. Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas lavradas ou homologadas na vigência do Decreto 4.857, não serão observadas as exigências deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior. Parágrafo 3º. Nos casos de desmembramento, parcelamento e remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na linha A do item 3, do inciso 2 do parágrafo 1º, será obtida a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica arte, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a 4 módulos fiscais. Parágrafo 4º. A identificação de que trata o parágrafo 3º tornar-se-á obrigatória para efetivação de registro em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Poder Executivo. Parágrafo 5º. Nas hipóteses do parágrafo 3º, caberá ao INCRA certificar que a poligonal, objeto do memorial descritivo, não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas conforme ato normativo próprio. Parágrafo 6º. A certificação do memorial descritivo de glebas públicas será referente apenas ao seu perímetro originário. Parágrafo 7º. Não se exigirá
por ocasião da efetivação do registro do imóvel destacado de glebas públicas, a retificação do memorial descritivo da área remanescente, que somente ocorrerá a cada 3 anos, contados a partir do primeiro destaque, englobando todos os destaques realizados no período. Parágrafo 8º. O ente público, proprietário ou emitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso, poderá requerer a abertura de matrícula de parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, previamente matriculado ou não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração de remanescente ocorrer em momento posterior. Parágrafo 9. A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio de abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis e por meio de averbação desse fato na matrícula da construção base e nas matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca. Parágrafo 10. Quando o imóvel se destinar ao regime de multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado o disposto no parágrafo 11 deste artigo. Parágrafo 11. Na hipótese prevista no parágrafo 10 deste artigo, cada fração de tempo poderá, em função da legislação tributária municipal, ser objeto da inscrição imobiliária individualizada. Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1358-N da Lei 10.406, Código Civil, a fração de tempo adicional destinada à realização de reparos constará da matrícula referente à fração de tempo principal de cada multiproprietário e não será objeto de matrícula específica. Parágrafo 13. Para a identificação de que tratam os parágrafos 3º e 4º deste artigo, é dispensada a anuência dos confrontantes, bastando para tanto a declaração do requerente de que respeitou os limites e as confrontações. Artigo 177. O livro 3, registro auxiliar, será destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao registro de imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente a imóvel matriculado.